Rayleigh colocando medo em Barba Negra, o misterioso sonho de Luffy, o sequestro de Kobe, o que acontecerá nos próximos episódios em One Piece. Veja tudo isso agora, já segue aqui para não perder nenhum conteúdo, deixa seu like e compartilhe para ajudar esse canal a continuar crescendo. O nome desse episódio de One Piece é O Sonho de Luffy. O episódio 1088 começa com Boa Hancock recebendo carinho de Rayleigh, que pouco tempo antes Barba Negra quase matou ela, enquanto tentou roubar sua Akuma no Mi. A Ilha das Kuja, a Amazon Lily, quase foi destruída porque, no mesmo instante em que uma frota da marinha veio para prender Boa Hancock, Barba Negra também veio para roubar sua Akuma no Mi. Mesmo elas vivendo no Calm Belt, que é um mar que não dá para chegar lá por causa da grande quantidade de Rei dos Mares, a ilha foi invadida pela marinha que usa paz e casco de oceanita em seus navios, de uma forma que os navios passam despercebidos pelos Reis dos Mares. E mesmo ela sendo invadida também por Barba Negra, não foi mostrado como ele conseguiu chegar até lá, sem ter problemas com os Reis dos Mares, além de que esse mar também não tem correntes de ar. Ou seja, Barba Negra não tem nenhum meio que ajude seu navio a chegar até a Amazon Lily, mas como ele veio com alguns tripulantes bem específicos, talvez algum deles tenha um Akuma no Mi com poder que ajude eles a se movimentar, mesmo sem correntes de ar. Enquanto relembra o que aconteceu, Rayleigh fala que foi sorte Barba Negra ter ido embora, e assume que se eles estivessem lutado, possivelmente Barba Negra venceria por estar muito forte e Rayleigh já estar muito velho para grandes combates. Por sorte, Barba Negra é bem medroso e abandonou seu objetivo quando Rayleigh chegou. Vale a pena lembrar porque Barba Negra é considerado muito forte. Ele já bateu de frente com Shanks, que é um dos 4 Yonkous que não tem nenhum histórico de derrotas desde quando assumiu o posto de capitão de navio, e conseguiu deixar aquela cicatriz que a gente conhece. Uma cicatriz que o próprio Shanks afirma que não baixou a guarda, e mesmo assim Barba Negra acertou ele. Mas Barba Negra também já viu o nível de luta de Rayleigh quando Gold Roger e Barba Branca se enfrentaram lá no passado. Na cena em que Barba Negra ainda estava segurando Hancock, Kobe estava lá e mesmo assim não atacou porque Barba Negra tinha o poder para matar todos ali se usasse o buraco negro. Mas ele não queria que seus aliados que foram petrificados por Hancock também morressem. Kobe então decidiu negociar com Barba Negra para que ele soltasse Hancock, mas ele não queria soltar ela porque se ela conseguisse fugir, seus tripulantes e todos aqueles soldados marinheiros que também estavam petrificados morreriam. Barba Negra afirmou que preferia matar ela e roubar sua Akuma no Mi, mas não queria que ela fugisse. Você pode se perguntar por que Rayleigh, Luffy, Kobe e alguns outros homens não ficam petrificados quando estão diante de Hancock. E a resposta é que mesmo eles achando ela bonita, não sentem atração por ela. Isso explica que mesmo no dia em que Luffy caiu na banheira quando ela estava tomando banho, não ficou petrificado. A Akuma no Mi de Boa Hancock precisa que as pessoas sejam atraídas pela aparência dela para funcionar. No meio daquela confusão, Barba Negra revela que Kobe ajudou ele em um incidente que aconteceu em Rockport e menciona que conseguiu vencer Wang Zi. Esse pirata chamado Wang Zi não tinha nenhuma menção de que ele ainda estava vivo. A outra vez que falaram sobre esse pirata foi quando Sengoku falou sobre o incidente em God Valley, e que fala como se Wang Zi fosse um pirata da era do Capitão John e Chique Leão Dourado. Esse pirata conhecido como Wang Zi comandava a Ilha dos Piratas conhecida como Hashinozu, e Barba Negra deve ter ido lá enfrentar ele, e por algum motivo Kobe também foi lá e entrou no meio dessa batalha, ajudando sem querer Barba Negra a vencer um dos maiores piratas da velha geração. Mesmo Hancock falando que liberta todos os que estão petrificados se Barba Negra soltar ela, ele não acredita e prefere eliminar ela logo e roubar sua Akuma no Mi. No meio daquela confusão, chega Silvers Rayleigh e com seu haki do rei assustador coloca medo em Barba Negra. Ele pede para Hancock libertar todos que estão petrificados e afirma que vai cuidar do resto, mandando Barba Negra e a marinha ir embora de Amazon Lily. Saindo de lá, Barba Negra conseguiu sequestrar Kobe, e os navios da marinha que conseguiram suportar toda aquela confusão seguiram viagem para a ilha Egghead, que é a ilha onde vive Vegapunk, e provavelmente ao mesmo tempo em que Barba Negra estava em Amazon Lily, estava acontecendo a confusão na ilha de Vegapunk, onde foi enviado a CP0 para eliminar os cientistas gênio da marinha, e no meio dessa confusão se encontra Luffy e seu bando. Antes de eu te contar mais detalhes nesse vídeo, olha só isso aqui. Esse é um método fácil que foi testado e aprovado por mais de 120 mil alunos. Um método que vai lhe ensinar a desenhar seus personagens de animes favoritos sem precisar estar copiando por cima ou qualquer outro tipo de coisa que você faça. Com esse método e aulas práticas de 15 a 20 minutos diários, você vai poder reproduzir seus personagens de animes favoritos da forma que você deseja. Que tal fazer Naruto frente a frente com Luffy ou Zoro cortando o oponente?
Depois que você tiver acesso a esse método e fazer os exercícios corretamente, sua imaginação é quem será o limite. E como é um curso online, você tem acesso a ele qualquer hora que você quiser. Então já corre, clica no link que está na descrição desse vídeo e inicie hoje seu treinamento. Aproveita logo que está com super desconto por tempo. A cena muda para onde está o exército revolucionário reunido. Essa cena se passa depois que os revolucionários invadiram as moradias dos nobres, dos dragões celestiais, e conseguiram recuperar Bartolomeu Kuma, que estava sendo escravizado pelos dragões celestiais. E no meio dessa confusão, Imu eliminou o Rei Cobra e os jornais colocaram a culpa em Sabo, que tinha invadido o local. No meio dessa reunião, Dragon, pai de Luffy e líder do exército revolucionário, sem saber o que aconteceu lá, afirma que não vai perdoar Sabo se ele for mesmo responsável pela morte do Rei Cobra, mostrando que eles eram amigos. Koala chora porque percebe que limparam a memória de Kuma e programaram seu cérebro apenas para servir como um escravo. Logo, eles receberam uma ligação de Sabo que, sem perceberem, são rastreados pela marinha. No navio dos Chapéus de Palha, eles recebem a notícia de que Sabo tinha eliminado o Rei Cobra, mas também não quiseram acreditar. Luffy queria que o navio voltasse rapidamente para Alabasta para saber como Vivi está se sentindo, mas ele não sabe que Vivi também está desaparecida. Todos do bando que conheceram Vivi querem tentar ajudar ela, mas Zoro permanece calmo e tenta convencer eles de que esse não deve ser o destino que eles devem tomar. O legal é que nessa cena Luffy realmente age como se um de seus tripulantes estivessem com problema. Foi dessa mesma forma que alguns deles reagiram quando descobriram que Ace morreu e Luffy estava precisando de ajuda. De todos que conhecem Vivi aqui, Zoro foi quem mais se manteve tranquilo e não permitiu que todos fossem até Alabasta. Afinal, no mesmo instante em que o Rei Cobra morreu, Vivi também sumiu de Maré Joyce. Luffy assume que está disposto a enfrentar toda a marinha se for para encontrar Vivi. Todos continuam a insistir que devem voltar para tentar encontrar Vivi, mas Zoro tenta convencer seu capitão usando as suas próprias palavras, do momento em que Luffy falava sobre Ace. Ele falou que Ace tem sua própria vida, então ele quem deveria resolver seus próprios problemas. Da mesma forma deve ser Vivi, que Zoro afirma que não é uma mulher fraca. As palavras de Zoro falharam e ele começa a ser criticado, ganhando o apelido de Onigashima, Kaido Verde, Big Mom Verde e Cabeça de Esterco. Mas logo ele consegue também irritar Sanji apelidando ele de Fora do Pódio. Nesse apelido Zoro se refere porque Luffy tem a recompensa mais alta do bando, Zoro está em segundo lugar e Jinbe em terceiro. Sanji está totalmente fora dos 3 melhores. Nesse momento, o bando descobre através do jornal que o sistema dos 7 corsários foi desfeito e agora aqueles piratas que eram considerados perigosos estão de volta ao mar. Mas isso não é bem um problema para Luffy porque, desses 7 corsários, Luffy já derrotou o Crocodile, Doflamingo e Gecko Moria. Trafalgar Law não deve enfrentar Luffy agora porque acabaram de sair de Wano. Jinbe se tornou tripulante do navio de Luffy. Boa Hancock não quer enfrentar Luffy, quer se casar com ele. Bartolomeu Kuma está fora de si por enquanto, e sendo cuidado pelo exército revolucionário. Restou apenas Mihawk Olhos de Gavião, que fez parceria com Bug e Crocodile, e o pior de todos que agora se tornou Yonkou, Barba Negra, que com certeza Luffy vai enfrentar ele na história de One Piece. Aquele momento de tensão acaba e Luffy começa a se recordar de seus 2 irmãos, acreditando que Sabo nunca eliminaria o Rei Cobra. Ele se recorda do dia em que estava com Sabo e Ace e todos falaram seus sonhos. Sabo querendo ver como o mundo é e escrever um livro sobre ele, Ace querendo derrotar os piratas mais fortes e ganhar o título de maioral, e Luffy que fala qual o seu verdadeiro sonho para seus companheiros ali presentes. O anime não mostra quais foram as palavras de Luffy que emocionou seus tripulantes. Com certeza não foi algo tão simples como falar que vai se tornar o rei dos piratas. O sonho de Luffy mencionado aqui nessa cena deve ser criar um mundo onde ninguém tenha fome, por exemplo. Ou pode ser que ele tenha dito que vai realizar o sonho de todos os seus tripulantes, já que fez todos ficarem tão assustados e emocionados ao mesmo tempo. No final, Luffy revela que é algo possível, mas é possível somente depois que ele se tornar o rei dos piratas. Pode ser algo como derrubar o governo mundial, já que Luffy tem a fruta de Nika e essa fruta tem sua própria vontade, e esse é um deus conhecido como libertador de escravos, e o governo mundial é aquele que mais tem escravos em sua posse. Pode ser algo também bem perigoso como derrubar mesmo o governo mundial, porque o Sop fica com muito medo, mas também pode ser algo totalmente inimaginável, porque Luffy revela que já tinha falado sobre o seu sonho com Shanks, Ace e Sabo.
E Luffy só conversou com essas 3 pessoas quando era uma criança ainda. E uma criança na ilha que ele vivia não tinha tantos problemas com o governo mundial. Uma criança tem apenas uma imaginação fértil e imprevisível como Luffy é. Nós fãs de One Piece poderemos nunca saber qual é seu verdadeiro sonho até que seja revelado por Oda nessa obra. E o que você acha que deve ser o sonho de Luffy, o futuro rei dos piratas? Um sonho que só será possível depois que ele conseguir esse título de rei dos piratas. Deixe sua teoria aí nos comentários. Agora vamos aguardar pelos próximos episódios, onde veremos o Garp enfrentar a ilha dos piratas de Barba Negra, veremos um trecho da batalha de Barba Negra versus Law, a chegada dos chapéus de palha em Egghead e muita coisa boa que tá por vir nesse novo arco. Gostou desse conteúdo? Então não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar seu like e um comentário.